Olá, querido associado! Estamos aqui para mais um episódio da série Aluminais sobre chamado e dessa vez nós vamos conversar com Leide Andrade, que é cearense, técnica em enfermagem, passou um tempo aqui em Campina Grande fazendo escola de missões, trabalhando aqui no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida e agora está de malas prontas para ir para a África. E nós vamos conversar com ela sobre esse novo tempo e também sobre a sua história. Para começar, Leide, eu queria que você falasse para a gente como foi que você conheceu o Verbo da Vida. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa entrevista. Então, eu conheci o Verbo da Vida na cidade de Fortaleza. Eu lembro que eu fazia parte de uma banda de música da Igreja Batista e eu estava quase decidindo ficar na mesma igreja que o pessoal que tocava junto comigo. Foi quando minha irmã mais velha, que já tinha feito o rema, e eu até então não conhecia o Verbo da Vida, conversou comigo dizendo que o pastor Fábio, que foi o nosso pastor da congregação, estava iniciando um trabalho no bairro em que nós morávamos. Como ele era conhecido da minha família, aí eu disse para ela, olha, então eu vou visitar, já que é o pastor Fábio, eu vou lá visitar para saber que igreja é essa, porque até então ninguém sabia muito, há 15 anos atrás, o que era o Verbo da Vida na minha região, né? Lembro que eu entrei naquela garagem, era na casa da mãe dele, da irmã Toinha, e assim que eu entrei, eu percebi essa atmosfera que a gente já é tão familiarizado quando entra nas nossas igrejas, nos nossos cultos, e parece às vezes tão natural para nós, mas as pessoas que vão pela primeira vez ficam extremamente impactadas com a presença do Senhor e a liberdade que existe no Espírito nas nossas igrejas. E quando eu entrei, eu fiquei, meu Deus, o que é isso aqui? E eu lembro que tinha um casal que ministrava, estava ministrando louvor, que é a Juliana e Felipe, e nós cantamos juntos depois por quase 10 anos no Ministério Obedecer. E eles estavam lá com violãozinho, ministrando louvor, e eu olhei aquilo tudo e eu disse, meu Deus, esse é o meu lugar, né? Então eu quase ia para uma outra direção, para outra denominação, mas eu vi Deus me trazendo para o Verbo da Vida e eu fiquei extremamente impactada justamente por isso, por essa liberdade no Espírito. E voltando um pouquinho no tempo, eu queria que você falasse sobre a sua conversão, como aconteceu o seu encontro com Jesus. Pronto, eu tinha 14 anos na época e faltavam 2 semanas para o meu aniversário de 15 anos. Esse mesmo pastor Fábio, esse homem é famoso, por ser amigo da nossa família, ele sempre ia, evangelizava a minha família, era o único crente que minha avó paterna deixava entrar na nossa casa, que ela não gostava muito de crente, mas graças a Deus morreu no Senhor. Amém. Mas ela gostava dele por causa do testemunho dele, por quem ele era, a forma que ele entrava e saía na casa das pessoas, e ela sempre o ouvia. E eu tenho uma tia que é casada com o irmão dele. E eu lembro que ele passou lá, ele já me conhecia desde criança. Aí, oi minha filha, o que está acontecendo? Eu estava organizando minha festa de 15 anos, ajeitando, ia ter um almoço, não sei o que. Aí ele passou, o que está acontecendo aí? Aí eu disse, pastor, vai ser meu aniversário de 15 anos. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, olha, antes de você receber Jesus, antes de você completar 15 anos, você vai receber Jesus como seu Salvador. Eu acho que eu criei naquilo, que eu olhei pra ele e eu disse, tá certo. Aí continuei resolvendo as coisas, né? Aí foi exatamente quando uma amiga na adolescência, eu tinha uma amiga, ela era quase da mesma idade que eu, e ela falou, olha, agora eu sou crente, se você quiser ser minha amiga, você vai ter que ir pra igreja. Eita. Aí eu disse, tá bom, eu vou, não tem problema de ir, não. Aí eu fui na igreja dela, aí foi exatamente na saída da igreja dela, eu entrei fugindo do apelo, eu entrei saí da igreja dela, passei em frente à igreja da minha irmã mais velha, e eu lembro que ela estava justamente orando, pedindo, Senhor, alcança ela na igreja onde ela está, e quando ela abriu os olhos eu estava lá na igreja, aí eu sentei perto dela, a minha tia também congregava nessa igreja, sentou perto de mim, e o pastor fez o apelo e eu simplesmente não tive força. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Então eu recebi Jesus dessa forma, através da vida desse pastor, que no futuro me pastoreou por 9 anos e minha irmã estava orando nessa igreja esperando eu chegar. Amém. Não nasci no Verbo da Vida, nasci na Assembleia, mas graças a Deus sempre tive um pezinho pentecostal no meu sangue. Amém. E em que momento da sua vida você percebeu o seu chamado? Depois desse tempo que eu comecei a desenvolver dentro dessa outra denominação, depois de uns 2 anos, eu lembro que eu estava trabalhando envolvida com os adolescentes, os jovens, um pouco na música também.
e nós fomos para um encontro era como se fosse uma vigília de jovens. Nessa vigília, eu lembro que tinha um pastor pregando e ele chamou alguns jovens para ir para frente para que ele pudesse orar por eles. Quando eu fui lá na frente, aí esse pastor começou a falar sobre missões. Eu nunca tinha ouvido assim muita coisa específica a respeito de missões. Eu acho que eu nem sabia o que era missões direito. Quando ele orou por mim, ele falou: olha, bem aquela linguagem, Deus tem uma obra para você na terra dos viventes, vai te levar por toda parte. E começou a falar a respeito disso, que Deus realizaria algo em missões comigo. Só que na época eu não tinha tanta noção do que Deus estava falando, né? Eu acolhi aquilo no coração e continuei caminhando com Deus. E eu acho que depois de estar já dentro do Verbo da Vida, desenvolvendo mesmo dentro da música, dentro dos trabalhos da igreja, aí eu diria que depois dessa etapa que eu recebi essa palavra, depois talvez de uns 5, 6 anos, foi quando eu percebi de fato que eu já tinha um pouco mais de entendimento e eu comecei a perceber que Deus estava construindo algo em mim em relação a missões, e todas as outras coisas começaram a acontecer. Aí eu entendi que realmente Deus havia me vocacionado para uma carreira missionária. E nesse momento que você descobriu, né, que tinha um chamado e que era um chamado missionário, que chegou esse entendimento, você percebeu uma aceitação natural, orgânica, ou você sentiu alguma resistência em você? Pelas dificuldades que se tem o entendimento de que o missionário passa, né? A gente tem esse mito mesmo das privações, da solidão no campo muitas vezes, de se sentir sozinho. Então você aceitou de forma orgânica, foi fácil, ou você teve alguma resistência por causa desses preconceitos que já existem sobre o chamado missionário? O que eu diria que eu não tive uma resistência, mas eu não sabia como seria. É tanto que quando eu percebi que eu ia ter que começar a largar algumas coisas mesmo, que a gente sabe, tem etapas que quando a gente cumpre uma etapa e vai passar para outra, a gente vai se desligando. Eu tive que me desligar um pouquinho mais da música, alguns trabalhos nos jovens, não desligando do contexto de igreja, que Deus nunca chama a gente para desligar do contexto de igreja, porque você vai ser um missionário. Pelo contrário, o missionário é apenas uma ovelha longe do pasto. Isso não quer dizer que ele está desligado da igreja, né? Embora ele não esteja mais presencial, mas ele continua na igreja, no corpo de Cristo, fazendo a obra. Mas o que acontecia é que eu não sabia o que era ser um missionário. Eu brinco até dizendo, eu tinha tudo na minha família. Eu até disse, Deus, olha, eu tenho um enfermeiro na minha família, eu tenho um cantor, que já foi fácil chegar na música na igreja, porque meu avô materno era músico, então a gente já tinha muita influência da música em casa. Então entrar na música na igreja foi bom demais. Tem enfermeiro, tem engenheiro, mas não tinha missionário. E o maior exemplo que eu tinha de cristã era minha irmã, que é a Franciane, né? E ela não era missionária, ela era um grande ministra de louvor, também compartilhava da palavra do Senhor. Aí eu orei, eu disse, Senhor, olha, eu não sei o que é ser missionário. Então, se o Senhor me chamou, o Senhor me ensina a ser. Porque eu não tenho ninguém na minha família que possa me ajudar a ser, e eu também não tinha contato com outros missionários. Hoje a gente tem, graças a Deus, grandes contatos. Tem muitos missionários nossos que hoje ajudam missionários mais jovens, e isso é maravilhoso, né? A gente tem toda a trajetória do pastor Bud e Mama Jen, que mesmo sem estar perto deles, conhecendo a história deles, nós somos edificados e aprendemos o que é um caminho missionário, mas eu não tinha acesso a essas coisas. Então, eu não diria que eu tive uma resistência ou não, mas eu diria que eu não sabia como fazer. E depois dessa oração, o que me aconteceu foi que vários livros de biografias missionárias chegaram até mim. Muitas as pessoas me davam, me indicavam, e eu comecei a ler e aprender e ver a vida dos missionários, né? Mesmo sem ter um missionário físico diretamente ligado a mim, eu tinha a vida deles ali no livro, e foi quando eu comecei a aprender. Então, aquilo foi me mostrando que era o que eu queria, assim. Deus estava propondo isso e eu estava disposta a aceitar. Só não sabia como seria, né? E além dos livros, quais foram as etapas de preparação pelas quais você passou para alcançar o seu objetivo dentro do chamado de Deus? Pronto, então a primeira coisa que
que eu fiz foi o Rema, né? Eu não tinha tanta base de doutrinária na época, porque quando eu fazia parte dessa outra denominação, eu era muito adolescente, então eu ia mais para a igreja para cantar. Hoje, graças a Deus, no meio do Verbo da Vida, eu percebo que os adolescentes são desenvolvidos a ter uma consciência muito grande a respeito do que Deus tem, a buscar isso, a se desenvolver dentro disso. Na minha denominação, nós não tínhamos muito isso, a verdade é essa, mas nós éramos incentivados a servir ao Senhor, né? A buscar ao Senhor mesmo os dons espirituais, mas não tanto com entendimento a respeito de chamado. Mas quando eu fiz o Rema, eu acredito que eu adquiri uma base doutrinária. Não tive resistência porque eu não tinha nenhuma outra, né? Eu só ia para cantar. É tanto que eu dizia para minha irmã dizia, vamos hoje. Aí eu disse, você vai cantar? Ela dizia, vou. Eu, tá bom, quando você cantar eu vou embora. Coisa de adolescente, né? Mas aí quando eu fiz o Rema, eu digo que foi a minha primeira preparação, porque um missionário precisa ter uma preparação doutrinária. Sim. Ele precisa ter uma visão. Não é coerente um missionário ser treinado em vários outros aspectos, né? Profissional, que é uma coisa boa, ou de treinamento missiológico, acadêmico, e não ter uma base doutrinária, né? Graças a Deus a gente tem muita consciência disso, tanto nos nossos ministros como nos nossos missionários, eles terem essa base doutrinária, né? Os nossos porque irmãos, o missionário no né? Verbo da Vida, além de levar a assistência social, o acolhimento no campo missionário, ele também leva a palavra, né? Exatamente. E é bom saber o que a palavra diz, né? Então, foi o Rema. Depois do Rema, eu vim em 2006 para fazer a escola de ministros. Existem, às vezes, as pessoas têm essa dúvida. Quem é missionário deve só fazer a escola de missões ou deve fazer as duas. Eu acredito que Deus constrói o seu caminho. Amém. Se você é missionário, você deve ter interesse de saber qual a visão missionária do nosso ministério. E na escola de missões você vai ter. Mas as pessoas perguntam, o missionário também é um ministro? Se o ministro é um servo e é alguém que serve a Deus, como nós pregamos, também ele é um ministro. Então, se Deus te direcionar às duas escolas, é uma bênção. Deus fez isso comigo, né? Então, eu vim fazer a escola de ministros em 2006. Foi uma preparação também para entender como se comportar nos departamentos da igreja, para conhecer sobre cada ofício. Então, me abriu os olhos mesmo. E outro curso que marcou muito a minha trajetória foi a Escola de Missões em 2012, né? Que eu tive a oportunidade de ver a visão missionária do Verbo da Vida. Entender o que o Verbo da Vida pensa sobre missões, como ele deseja, qual é o perfil que existe para nós em missões, porque cada igreja carrega a sua visão, cada igreja carrega aquilo que Deus lhe direcionou, né? Então nós temos um perfil. O Bispo Guto sempre diz, eu acho até bem engraçado quando ele fala o nosso jeito, Verbo da Vida de ser, né? Não é que nós agora queremos ser diferentes dos outros irmãos ou do corpo de Cristo, mas cada instituição Deus entregou a ela e deu suas características. Então foi muito importante para mim a escola de missões, para eu entender também como pensa o nosso ministério a respeito disso. E ser treinada em outras matérias que nós nem temos no Rema, nem na escola de ministros, que são mais específicas da categoria de missões, vamos dizer assim. E um outro curso também que marcou minha vida foi um curso na instituição chamada Missão Além, que eles trabalham com tradução da Bíblia. Então, eles formam tradutores da Bíblia. Então, eu fiz esse curso no ano de 2014 e foi uma instituição que nós aprovamos também. Em seguida, a agência foi lá conhecer, fazer parceria. E hoje nós temos uma matéria dentro da Escola de Missões sobre tradução da Bíblia. Amém. Também foi outra ferramenta que o Senhor deu e eu vi. Nada que Deus te dá em missões fica só com você. Sim. É para compartilhar no reino de Deus, né? Todos os dons e as coisas que Deus nos ensina. E esse foi um treinamento, eu diria, que dividiu as águas para mim, né? Porque foi me posicionando. E a outra coisa também foi o curso de enfermagem. Quando eu entendi que Deus havia me chamado para cuidar dos povos da África, para levar a cura no nome dele e também prestar alguma assistência. Então essa qualificação profissional que você fez foi já focando na questão missionária e não o contrário, né?
Porque eu ia te perguntar se, em algum momento, o chamado foi um empecilho para a sua qualificação profissional. Mas eu vejo que na sua vida, você se qualificou profissionalmente já visando a questão do chamado. Exatamente. William Carey, o pai das missões modernas, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: o meu negócio é falar de Jesus. E a minha profissão é só para sustentar esse meu negócio. E é o que acontece com a gente. Então, eu posso dizer que o meu negócio é ser missionária. E a minha profissão, que agora se tornou técnico de enfermagem, né, nessa área da enfermagem, vai ser para sustentar esse meu negócio, tanto na assistência do povo, ou se no futuro eu entrar em uma categoria de missionário bivocacional, que é aquele missionário que pode usar a profissão no campo, tanto para abençoar o povo como para ter uma forma de sustento, o Senhor também me direcionaria a isso. Eu não acho que uma profissão, ou porque você tem um chamado, você não pode ter uma profissão, ou ao contrário, porque você tem uma profissão, você não pode ter um chamado. Não existe isso. Tem consciência de que muitos missionários entraram em algumas nações exatamente pela qualificação profissional que ele tinha. Né? Porque às vezes algumas nações têm portas fechadas para um missionário, mas tem portas abertas para um engenheiro, para um técnico em informática, não é? Exatamente. O visto de trabalho é um visto que é muito fácil de você entrar nessas nações que você citou, Ana, que são mais fechadas, né? Então é um visto que geralmente não é negado. E uma outra coisa também, conversando agora com você, eu fico pensando, até mesmo uma pessoa que não tem uma chamada em missões, mas tem uma chamada local, eu vejo mesmo no nosso centro de operações do Ministério Verbo da Vida, quantos profissionais existem na área da comunicação, em vários outros setores que usam a sua profissão em favor do reino de Deus, e aquilo traz uma qualidade ao serviço que nós prestamos para Deus. Uma igreja local, um pastor tem um curso de administração, em outros segmentos ter um curso na área de psicologia. Para missões, eu diria que os que são muito bons é na área da saúde e na área da educação. São duas áreas e vocês que estão nos ouvindo, se tiverem até interesse de trabalharem dentro do continente africano, eu ouvi isso de uma mamãe lá da África, que me disse isso: olha, quer ajudar o povo africano, faz algo na área da saúde ou algo na área da educação, porque nós precisamos disso. O governo vai até te ajudar e te apoiar, e uma vez que você entrou lá com apoio, tanto de visto, como apoio de você poder transitar no país, para falar de Jesus, a nossa profissão vai servir para sustentar o nosso negócio, vai ser muito fácil, né? Amém. E como você vê, então, Leide, hoje, né, nessa nova fase que você está prestes a entrar, como a sua profissão vai te ajudar no seu chamado? Então, eu encaro essa questão da enfermagem como uma vocação. Eu sempre digo assim, existem profissionais que podem estudar medicina e eles vão ser bons médicos, mas quando nós fazemos algumas consultas com alguns, a gente percebe, rapaz, esse é um médico, ele tem um dom para isso, né? Então, ele tem uma vocação para isso. Eu vejo que a primeira coisa que essa profissão, vamos dizer assim, me ajudou foi eu a entender a minha vocação, que é aquilo que Deus havia me chamado para eu fazer de forma específica. Então, ela quebrou, vamos dizer assim, um sofisma ou coisas que as pessoas têm em relação a isso, de um missionário só entrar em tempo integral e não poder estudar. Eu tenho intenções de estudar no campo e continuar essa carreira acadêmica no campo. Primeira coisa que ela fez foi me melhorar como pessoa, abrindo a minha cabeça, né, em relação a isso. Como ela vai me ajudar no campo, o trabalho que eu tenho para desenvolver é realmente na área da saúde. E eu vejo que ela vai me ajudar tanto a tocar a vida das pessoas, porque você sabe que a área da saúde é uma área que você tem facilidade de entrar até em países de guerra. Você consegue entrar em associações com ONGs, com instituições, com o Médicos Sem Fronteiras, com a própria ONU e vários outros trabalhos que você pode se envolver, né? Então, eu vejo nessa questão da abertura de portas, facilitação de visto e você cuidar do povo realmente, né? Isso para mim é muito forte. Então, Leide, uma coisa muito interessante na sua história, né, que você compartilhou aqui pra gente, é que você recebeu o chamado ainda na adolescência. Isso mesmo. Logo após a sua conversão. E o que a gente vê às vezes, hoje em dia, é quando um adolescente descobre que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, quer abandonar os estudos, quer deixar de se envolver com a igreja local. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
É interessante essa sua pergunta, Aninha. Antes da despedida, Suelen conversou comigo falando que eu ia compartilhar com os irmãos do MVV a respeito da minha trajetória. Aí eu datei algumas coisas, né? Coloquei o ano e como as coisas aconteceram para apresentar. E eu conversando com a Suelen, e eu disse, olha, as pessoas pensam que é da noite para o dia, que de repente, pã, você se tornou um missionário. E quando eu fui ver, desde 2001 até 2011, que foi quando de fato o pastor Mansueto me separou na igreja local em Fortaleza para ser treinado como missões, se passaram 10 anos. E nesses 10 anos, eu não estava como adolescente, como jovem, vivendo diretamente em busca do que... será que eu tenho um chamado? Será que eu fui chamado para isso, para ser missionária? Diante de Deus, eu só estava vivendo, servindo ao Senhor, na igreja local, na música, nos jovens, vivendo minha vida, estudando, trabalhando, tendo comunhão com os meus pais. Por exemplo, meu pai não é cristão, minha mãe é. Mas ainda assim, eu tinha comunhão com a parte da minha família que não era. Sim. Porque não me fazia distante ou como se eu já estivesse em um outro universo. Porque o chamado é para viver, desenvolver na terra. Né? Não tem como viver sem a cabeça na terra. O que Jesus nos chama é para não nos transformarmos a parte desse século. Não tem a mentalidade desse século. Não se conformar, né? Não se conformar com ele, mas vamos desenvolver um chamado dentro desse contexto. Eu não vivia preocupada se eu tinha um chamado. Eu vivia amando ao Senhor e servindo a Ele nas direções que Ele dava. Então, é possível, por exemplo, eu soube na adolescência o que eu seria, o que Jesus havia me chamado para missões, mas não foi já no ano seguinte que isso aconteceu. Foram mais de 10 anos para eu poder entender primeiro o que era missões, para depois eu ser separada e hoje estar sendo treinada mais especificamente e agora nessa etapa sendo enviada. Então eu diria para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, ou qualquer etapa que você está vivendo agora, se você descobriu ou não descobriu, o primeiro é que, se você não tem um chamado para ir para as nações, se você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, todos fomos chamados para amar a Deus. Amém. Nessa terra. Todos fomos chamados. E isso não vai fazer de nós diferentes de ninguém. Eu não acho que eu sou super-herói porque eu vou desenvolver um chamado missionário. Eu sou Sofia Miller, é uma missionária que traduziu a Bíblia para os indígenas Coripaco, e ela diz assim, as pessoas foram questioná-la depois de traduzir a Bíblia e muito do que ela fez e perguntaram, Sofia, como foi o seu chamado? Como você recebeu o seu chamado? Aí ela diz assim, que chamado? Eu não tenho nenhum chamado, eu só ouvi uma voz e eu obedeci. E eu achei muito interessante isso. Então, não precisa viver nisso. Sirva ao Senhor. Em busca de um rótulo, né? Ame ao Senhor. E se você tem um chamado para ser visto pelo mundo inteiro, amém. Se você não tem, os céus já está lhe vendo. E isso é suficiente para ter uma vida feliz. Então, Leide, eu percebi aí na sua história algo semelhante ao que aconteceu com o rei Davi. Que ele foi chamado e até exercer esse chamado se passaram alguns anos e coisas aconteceram, situações se levantaram e na sua vida foi mais ou menos assim, né? Você recebeu o chamado na adolescência e 10 anos depois você veio entender um pouco mais sobre ele e aí se preparar um pouco mais e aí até então ser enviada. Nesse tempo de 10 anos, surgiram algumas coisas que te pensaram em desistir, te fizeram pensar em desistir ou não entrar nesse chamado de Deus para sua vida? A grande palavra é a questão da espera, né? E a espera é algo que às vezes deixa tanto o ministro ou o missionário, as pessoas nos deixam um pouco desconfortável, né? Então eu brinco dizendo que todo ano eu queria ir para a África. Quando terminava um treinamento eu dizia, não é agora que eu vou, não é agora que eu vou. Eu arrumava minhas malas, ia conversar com o pastor Mansueto, eu lembro, mas ele me ajudou demais. Eu diria que as nossas lideranças são verdadeiros salva-vidas para nós. Eu lembro que o pastor Mansueto sempre conversava comigo, Leide, olha, peraí, eu vou te enviar para o treinamento tal. Não, vamos segurar um pouquinho, vamos ser treinada mais aqui, vamos fazer mais isso aqui. Na época não era confortável, porque eu, puxa vida, será que já é um momento? E eu lembro que depois desses treinamentos, eu fui entendendo melhor que eu tinha a necessidade, eu vou enfrentar um continente multilinguístico, multicultural e diversas outras coisas que são difíceis dentro do continente africano. É um trabalho a longo prazo,
não a médio prazo. E esse tempo de espera me ensinou isso. Eu não tenho a intenção de mudar o mundo na África. Eu não tenho a intenção de agora eu vou para a África, vou mudar a vida das pessoas. Não. Eu sei que eu tenho a disponibilidade de ir. Eu ouvi a voz do Senhor me dizendo que eu deveria ir e eu vou. O que vai acontecer lá, Deus tem o meu coração para fazer o que Ele precisar fazer lá. Mas eu sei que não é a longo prazo. Então, o chamado e o ministério não é a longo prazo. E o tempo de espera nos ajuda a não dar passos errados, a não entrar em coisas que às vezes nós nem estamos prontos ou não temos capacidade ainda desenvolvida naquele momento para enfrentar aquilo que possivelmente vai vir na medida que nós vamos enfrentando e entrando em etapas que o Senhor propõe. Fernando Leal diz uma coisa interessante, ele diz assim, sempre que muda de fase eu percebo que muda o demônio. Ele diz que sempre muda de fase, quanto maior a fase o demônio maior, né? E às vezes a gente não No videogame pelo menos é assim. Exatamente. E às vezes nós não estamos preparados para isso, né? Mas minha liderança me ajudou muito. O pastor Manceto me ajudou muito. A vinda na agência de missões me ajudou muito a perceber. Esse tempo que eu passei na base me ajudou muito a perceber que não é preciso pressa. Se um chamado missionário e qualquer outro que você tenha dentro do Senhor, no Senhor, para desenvolver, eu entendi uma coisa, Ana, é a nossa vida. Então, um chamado é uma vida. É uma vida a desenvolver. Deus não vai pedir menos do que a sua vida, a minha vida, do que a sua vida, irmão. Então, se é uma vida, por que a gente vai correr? Por que a gente vai se apressar e perder essa vida? Deus não quer que ninguém perca a vida no momento que você está desenvolvendo o chamado. Nem ela literalmente, fisicamente, por um passo errado, que pode acontecer, e também nem perder sonhos, né, queimar etapas, ter frustrações. Joyce Meyer diz uma coisa muito interessante. Ela fala, eu aprendi a desfrutar do caminho até aonde é o alvo que eu quero chegar. Ela diz que tem um alvo, um lugar que quer chegar, mas ela entendeu que na trajetória ela precisava aprender a desfrutar desse caminho. E às vezes a gente, por causa da pressa, não desfruta do caminho até lá. E eu posso dizer, eu aprendi. No começo eu não sabia muito não, mas depois eu aprendi a desfrutar do caminho, de cada fase, de cada momento, porque eu sabia que se Deus havia dito que eu ia chegar lá, eu sabia que eu ia chegar. Porque não era o homem que nos diz, não foi o homem que disse para você, Aninha, que lhe chamou, que disse que você ia chegar onde você está, foi Deus. Aí aproveita, irmão, aproveita para desfrutar do caminho. Tem tanta coisa boa no caminho, né? Somente o caminho que Deus constrói. Amém. Amém. Provavelmente, quando essa matéria for publicada na rede Alumni, você já vai estar longe. E eu queria que você falasse um pouco, Leide, mesmo acontecendo isso, que você falasse pra gente quais são os passos daqui pra frente, né? O que você pretende fazer. Você tá hoje aqui em Campina Grande, isso. É o seu último dia aqui, você tá indo pra Fortaleza, e de Fortaleza, como é que vai ser? Pronto, saindo de Campina Grande, eu vou visitar a minha igreja em Fortaleza com o pastor Mansueto e todos os outros irmãos e os outros pastores que nos apoiam e acreditam no nosso chamado. E vou visitar as igrejas, visitar a família, e dia 11 de junho eu parto para o Rio de Janeiro. Lá nós vamos dar entrada no visto de Angola, porque os papéis para o visto do Congo já foram. Depois nós entramos na cidade de Angola, eu vou realizar alguns trabalhos acompanhando o cantor e missionário Marcos Freire, em alguns trabalhos na área da música, e nós descemos para a República Democrática do Congo em busca de fazer algumas ligações com alguns pastores que eles já conheceram na época que eles moraram lá, o Marcos, e também na compra de um terreno para montar uma ONG. Eles têm um projeto chamado Construindo um Baluarte. E a intenção desse projeto é construir um local que se possa prestar socorro à população congolesa na área da educação, e eu vou entrando na área da saúde, né? Eu tenho uma outra missionária chamada Fernanda, que ela é do Rio de Janeiro, ela está me ajudando com um trabalho de consultoria para que nós possamos fazer uma visita de pesquisa, né? A princípio, essa viagem agora que eu estou em um período de 3 meses, é para fazer uma visita de pesquisa na área da saúde, para saber se os nossos registros vão ser aceitos lá,
para levar um projeto já escrito, nós estamos terminando esse projeto, para apresentar ao Ministério da Saúde no Congo. Nós também temos intenção de, no futuro, montar uma pequena escola técnica para técnicos de enfermagem congoleses, para ajudar os nativos também a se formarem, a terem essa profissão e também conseguirem entrar no mercado de trabalho, e futuros missionários congoleses também, né? E no retorno do Congo, nós vamos passar para visitar os missionários Lúcio e Amélia, que estão lá em Angola, no Rema Angola. A gente vai estar ajudando lá no Rema também, lecionando uma matéria com eles. E depois eu retorno ao Brasil para um tempo de descanso e também trazendo boas notícias, novos direcionamentos, né, para que nós possamos retornar com uma ida maior. Esses são os planos. Jesus está à frente. Amém. E Ele quem vai guiar, e o que tiver que ser mudado, Ele tem toda a liberdade, né? Nós vamos ser guiados por Ele. Amém, isso mesmo. Para terminar, eu queria que você desse um conselho, de forma geral, Leide, de como as pessoas se desenvolverem profissionalmente, mas sem perder o foco no seu chamado. Eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, Ana, porque eu acho que tudo na vida, né? Vamos dizer assim, como viver uma vida natural, sem esquecer que o reino que eu faço parte, ele é sobrenatural, né? Como desenvolver uma profissão sem perder o rumo, vamos dizer assim, né? Sem perder a direção daquilo que Deus tem para mim. Eu acredito que a primeira coisa que vai nos ajudar é a consciência de quem nós somos e o que nós viemos fazer sobre essa terra, né? É a consciência de que nós somos filhos de Deus, a consciência de que essa vida é passageira. A Bíblia, um versículo que me acompanha muito na Bíblia é aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que quiser perder sua vida por amor de mim, ele vai ganhar. Então, o conselho que eu daria para você que está vivendo na terra, né, que está desenvolvendo uma profissão e desenvolvendo qualquer outra coisa na sua vida, para você não se perder, é você lembrar que você tem um dono, que a sua vida pertence ao Senhor, que você está debaixo de uma visão, né? Nós estamos debaixo de uma visão. Eu estava aqui no meu último dia despedindo dos meus amados irmãos no MVV, e o Senhor trouxe no meu coração de que nós somos caneta. Nós somos como caneta. Nós temos uma visão no reino de Deus e nós temos uma visão também no Ministério Verbo da Vida, e nós somos como canetas que escrevem essa visão na vida das pessoas, nos lugares onde nós passamos. E para a caneta escrever bem, como a Bíblia fala, escreve a visão, né, no livro de Abacuque, mas escreve ela para que as pessoas que passam correndo, elas consigam enxergar e identificar. E para isso é preciso conhecer a visão. Então eu diria, conheça a visão de Deus para a sua vida. Conheça a visão de Deus no segmento onde você faz parte. Conheça a visão de Deus para a vida da sua família. E você não vai se perder. Mesmo que você tenha uma profissão que exija muito de você, mesmo que você tenha qualquer outra atividade que exija muito da sua atenção, do seu esforço, do seu tempo, né? Mas entenda a visão de Deus para você, porque independente do que eu ou você estejamos fazendo, a consciência da visão que Deus tem vai nos tirar do perigo de viver uma vida dirigida por nós mesmos e nos tirar daquilo que de fato Deus nos criou, né? Eu e você fomos criados, você, irmão, que está nos ouvindo, foi criado com um propósito. E a nossa profissão não é maior do que esse propósito. E qualquer outro tesouro que nos entregue é maior do que esse propósito que Deus nos criou. Ele deve ser o que nos sustenta. E nós nos perdemos quando nós esquecemos desse propósito e quando nós nos afastamos do Espírito de Deus e perdemos as suas direções, né? Então é possível viver uma carreira, é possível viver sua vida familiar, é possível viver qualquer outra coisa na terra, desde que nós não esqueçamos da visão de Deus para a nossa vida. Amém. Tivemos então hoje uma conversa maravilhosa aqui com Leide Andrade sobre como conciliar o chamado e a profissão. E eu quero te agradecer, Leide, por esse bate-papo aqui na nossa série Aluminai. E te desejar muito sucesso na sua caminhada, nesse novo tempo. Eu creio realmente na mão do Senhor te guiando, te conduzindo nesse novo tempo e abrindo muitas portas para você e para o pessoal do Projeto Baluarte. Eu agradeço, Anilson.